Olá, hoje eu vou falar um pouco sobre o livro Um Velho que Lia Romances de Amor, do autor chileno Luiz Sepúlveda. Mas antes de falar do livro, eu quero falar um pouco sobre mim e sobre por que eu criei esse canal. Bom, meu nome é Agatha, eu sou do interior de São Paulo e eu sempre gostei de ler. Desde que eu aprendi a ler, eu lia com muita avidez, sempre gostei de ter algo para ler. Eu lembro, por exemplo, que o meu pai me deu o primeiro livro, que era um livro da Chapeuzinho Vermelho, mas muito bonito, muito colorido. E essa é uma lembrança boa que eu tenho da infância, atrelada com esse amor que eu sempre tive pela leitura. Principalmente na adolescência, eu lia bastante. Eu descia para a biblioteca, porque onde eu moro tinha uma biblioteca próxima, agora não é mais. Então eu lembro de sempre descer até lá, buscar um livro. Tinha livros, eu acho que muita gente já passou por isso. Tinha livros que eu lia em um dia, porque escola, não tem muito o que fazer depois da aula, então aproveitava para ler e lia assim com muita vontade. Eu tive sempre muita, a minha preferência sempre foi pelos romances policiais. E eu acho que isso tem a ver um pouco com a influência do meu pai, porque eu lembro que ele tinha os livros, alguns livros do Sherlock Holmes, e ele tinha uma versão que era desenhada. Eu acho que eu não tenho mais esse livro, nenhum desses, e eu já vou explicar por quê. Então ele tinha esses desenhos e eu era muito nova, e não, isso foi antes da adolescência. Eu não conseguia compreender muito ali a escrita, né, o relato, mas eu gostava de ver os desenhos. Depois eu fui criando gosto pelos próprios livros, pelos mistérios, né. Como meu nome é Agatha, eu acho que toda Agatha já passou por isso, e é ter alguém que pergunta se o nome é por causa da Agatha Christie. O meu, particularmente, não era, mas saber disso me acendeu ali uma curiosidade de ler sobre Agatha Christie. E são livros que eu vim a amar também, inclusive, pessoalmente, até gosto mais do que o Sherlock Holmes. E é engraçado porque eu gosto muito de visitar sebos. Então, sempre que eu visito um sebo, e eu acho que eu tenho sempre que sair com um livro, eu sempre vou buscar um livro da Agatha Christie, porque é um que eu sei que eu vou gostar. Bom, mas assim, hoje não é mais a minha preferência, mas é algo que talvez por essa memória afetiva eu queira guardar, né? Mas, o que acontece? Eu sou uma pessoa que, infelizmente, teve que lidar com depressão e ansiedade, mas principalmente no caso da depressão, desde muito nova. Então, teve um período que eu deixei de fazer muitas coisas que eu gostava, especial, especialmente a leitura, né? Deixei, e aí que foi pior que isso foi quando eu acabei entrando em um grupo religioso. Hoje eu não gosto muito de falar sobre isso, porque eu tento me desvencilhar completamente por causa do mal que me foi feito ali, né. Mas eu acabei entrando em um grupo e eu acredito que tenha sido por estar num momento, de muita vulnerabilidade e não ter percebido ali as aqueles sinais de alerta que a gente tem, que a gente às vezes percebe em outras situações, mas naquele caso eu não vi. E acabei entrando para esse grupo, e eu vou falar só para vocês terem uma para vocês conseguirem compreender. Porque está relacionado com o objetivo, com o porquê de eu ter criado esse canal e porquê que por muito tempo eu deixei de ler, eh, sendo uma coisa que eu gostava muito. Então, conforme eu fui ficando mais envolvida com esse grupo, com os ensinamentos, com as atividades, um ensinamento que tem lá é de que qualquer coisa que não seja dessa religião, na verdade é uma seita, mas vamos dizer religião, né, pra não, mas enfim, eh qualquer coisa que não seja de lá não tem valor. E mais do que isso, algumas coisas de fora, por assim dizer, seriam até perigosas para alguém que faz parte ali da religião, sabe. Então, na época, eu tinha uma pequena coleção de livros, adquiri com muita dificuldade, porque a gente sempre, teve poucas condições, né, de ter, assim, além do que é realmente necessário, né. Então eu tive que me desfazer de tudo, eu me desfiz de tudo. Inclusive esses do Sherlock Holmes que eu comentei, que na verdade não era nem meu, né. Ficou meio que pra mim, que meu pai via que eu não gostava, tal, então ficava sob os meus cuidados, né.
E aí eu me desfiz de tudo. Isso já deveria ter acendido um alerta, porque eu não acho que seja nada que te faça, abandonar as coisas que você ama seja muito saudável, né. Mas eu estava num momento de muita vulnerabilidade, então ali parecia que ia me tirar desse fundo do poço, então acho que eu meio que aceitei por isso, meio que inconscientemente, né. E eu fiquei muito tempo lá, eh fiquei bastante tempo, mais de 10 anos. E saí recentemente. Recentemente foi em 2022. Então eu passei por um processo, imagina, eu entrei lá no fim da adolescência e fiquei até meus 29 anos. Então teve todo esse período, que foi voltado exclusivamente para as atividades dali. E quando eu saí, parece que eu perdi tudo. Eu perdi tudo que eu era ali dentro, porque quem eu era antes, eu tinha abandonado para poder fazer parte dali, né. Então eu perdi tudo. E eu fiquei muito tempo tentando encontrar essa identidade ou saber quem eu era, porque até então, do que eu era estava relacionado com aquelas atividades. E me deu um desespero muito grande, eu tive muitas crises de ansiedade fortíssimas, nesse período, especialmente em 2022, até que em 2023 eu comecei a juntar os pontos, entender o que realmente tinha acontecido, que eu realmente estava num grupo que não era saudável, né. Só que aí, então eu tinha toda essa parte que enquanto eu estava lá eu construí toda a minha identidade, tudo que eu acreditava, eu perdi, e aí entendi que realmente aquilo não era correto, pelo menos vou dizer a nível pessoal, porque pra não ofender ninguém. E ao mesmo tempo, tudo que eu era antes eu tinha sido perdido por essa década, bem dizer, que eu passei lá. Eu fiquei: "Gente, mas quem sou eu?". Sabe quando dá esses questionamentos vêm, né, parece de vez em quando na gente. E aí eu comecei a sair desse fundo do poço. E aí eu estava trabalhando em escala 6x1. À noite eu vivia cansada e eu não conseguia fazer nada da vida, assim, era trabalhar, e aí o sábado eu descansava, dormia, assim, no domingo eu trabalhar de novo, e aí trabalhar a semana toda, até derrubei o livro aqui. Então eu trabalhava a semana toda pra chegar no sábado, dormir e não conseguia fazer muita coisa. E eu fiquei: "Gente, minha vida tá passando e eu já não sei quem eu sou, e ainda não faço nada que me dê nenhuma alegria". E eu não queria voltar lá atrás, embora eu tenha os meus períodos de estar mais querer ficar mais quieta, mas eu não queria voltar aos meus piores momentos da depressão, né. Então eu comecei a fazer atividades que eu sempre gostei, eu sempre ai, desculpa, eu saí do emprego de escala 6x1. Então eu tinha o sábado e o domingo? Tenho, né, inclusive. E pra mim isso é maravilhoso. E aí eu falei: "Bom, então vamos preencher aqui o sábado com alguma coisa que me faça querer viver". Coisas que eu gosto. Comecei muito pra museu, então todo mês esse ano especificamente eu estabeleci que todo mês eu tenho que fazer uma atividade cultural, porque nem sempre dá, assim, às vezes eu tô no interior, então tenho que ir pra São Paulo, fazer porque é lá onde tem mais essas atividades. Quando dá, quando tem alguma coisa aqui eu faço por aqui também, tento fazer, mas eu estabeleci como uma meta que todo mês eu tenho que fazer uma coisa, que pra mim seja algo que preencha a vida. E aí, mas isso eu até acabei atropelando as coisas. No final do ano passado, eu estabeleci a meta de voltar a ler, porque eu estava voltando do trabalho, eu já estava nesse escala 5x2. E aí eu pensei: "Bom, assim, meus dias são, tipo, eu tô indo pro trabalho, indo pra casa, dormir". E aí eu ia ter algumas vezes fazer ir pra algum museu em São Paulo, mas estava bem esporádico, não tinha estabelecido como um objetivo que é o que eu tenho feito durante esse ano e pretendo continuar fazendo, porque é algo que me faz muito bem. E eu lembrei de como eu gostava de ler, e eu ficava falando pra mim, falava até em terceira pessoa, eu ficava: "Agatha, você gosta de ler, você precisa voltar a ler". Só que eu passei muito tempo lendo coisas só relacionadas àquela religião, e aí às vezes, eu passei depois de ter saído, não foi assim, saí, acabou. Eu fiquei muito tempo tentando entender o que estava acontecendo, então eu não tinha cabeça, eu não conseguia me concentrar em muitas coisas. Mas aí eu fiquei, assim, eu fiquei lembrando de como eu gosto de e eu sei e eu ficava martelando: "Eu sei que eu gosto de ler", ou até às vezes, né, igual eu te comentei, em terceira pessoa eu ficava: "Agatha, você gosta de ler, volta a ler, porque é uma coisa que você gosta". Então nessa busca de identidade, eu tinha a certeza de que eu gostava de atividades culturais, mas que principalmente eu gostava muito de ler, porque sempre foi algo que eu sempre fiz, desde que eu aprendi, foi algo que me acompanhou por muito tempo. E mesmo quando eu estava nesse grupo religioso, eu lia bastante das publicações de lá,
Mas assim, lia, né, porque eu sempre gostei. E você vai ler. Eu ficava assim, como se tivesse alguém me dando essa ordem. E aí, esse ano, eu estabeleci essa meta de ler pelo menos um livro por mês. Então, eu selecionei alguns livros, selecionei um por mês. E os primeiros meses foram horríveis, porque eu tinha perdido muito esse hábito, então eu estava lendo e não estava gostando tanto, assim, estava assim, ou talvez eu tenha escolhido livros meio difíceis, devia ter escolhido algo mais fácil. Mas eu sei que aí no meio do caminho eu teve um mês que eu falei, não, o livro desse mês eu vou ler rápido porque eu sei que eu consigo, não, assim, mas conseguindo absorver o conteúdo, eu vou tentar ler esse livro do mês mais rápido e eu quero tentar ler mais de um por mês. Mas, e aí consegui. E o segundo livro que eu li no mês que isso aconteceu foi um livro do Ruben Alves. E ali, acho que foi meio que me virou, que eu voltei, assim, falando, eu realmente gosto de ler, eu preciso ler. Eu acho que eu devia ter escolhido ele no primeiro, porque talvez isso teria acontecido antes. E é uma leitura, eu, sempre que eu tenho oportunidade eu comento, que parece que abraça a minha alma. Então, o prazer de ler, parece que voltou ali, quando eu li o livro do Ruben Alves, que foi o Pimentas, maravilhoso, inclusive. E aí comecei a ler, só que aí eu consegui tirar isso de, eu tenho que ler um livro por mês, porque eu sei que agora eu consigo, que eu já retomei o hábito, então leio um, termino, leio outro, pode ser que dure um mês, pode ser que dure mais ou menos, que é o que tem acontecido. Mas eu também não queria que virasse uma competição. Eu preciso ler, ou eu preciso ler dois, três, eu tenho que ler mais de um por mês. Ou eu tenho que terminar um livro em um mês especificamente, senão eu perdi, mas assim, eu não tô competindo, né? Mas essa meta era mais pra eu retomar o hábito. E eu retomei. E aí, teve um dia que a minha cunhada, onde ela trabalha, tinha uma biblioteca e essa biblioteca seria fechada. Então, os funcionários poderiam pegar o livro que quisessem lá. E aí ela me passou a lista e me chamou muita atenção esse livro aqui, o título dele, né? Que era Um Velho que Lia Romances de Amor. Falei, pega esse pra mim. E aí ela trouxe. E aí, quando eu li esse livro, eu fiquei, cara, é muito, muito legal. Eu queria, até procurei depois e vi que ele não é mais publicado. Então, as versões que vão ser encontradas vão ser versões usadas, não que tenha algum problema, mas quero dizer, talvez não tantas pessoas consigam lê-lo agora, né? Por não ser mais tirado, então é um aqui, outro ali que você encontra. Mas aí eu fiquei pensando, eu quero muito falar sobre esse livro. E aí eu falei com a minha irmã, falei, acho que eu vou, né, começar a fazer vídeos sobre as leituras que eu faço, que eu acho que são interessantes para ser compartilhado. Como ela sempre me apoia, e eu espero que todo mundo tenha alguém como a minha irmã nesse sentido, que sempre apoia, porque assim, eu não tenho equipamentos, não tenho cenário, eu tô aqui, né, nesse canto aqui. Mas eu fiquei pensando, cara, também se a gente esperar muito as ocasiões perfeitas, a gente não faz nada, e eu já tô com mais de 30 anos, então, assim, não sei, né, sei lá. Mas então vamos lá. Esse é um pouco sobre mim, e acho que conforme as coisas vão acontecendo, eu vou acabar falando mais. Inclusive, eu precisei falar sobre esse período que eu fiquei nessa seita, porque, assim, pelo bem e pelo mal, é algo que faz parte da minha trajetória nessa vida. E eu acho que, até na minha compreensão das pessoas, no meu modo de ver muita coisa, envolve isso, porque começa a ver que, nossa, a gente nunca sabe, né, o que passa na vida das pessoas, então, assim, e como eu acredito muito que de tudo a gente tira um proveito, então, né, até essa experiência foi proveitosa em algum sentido. E, ocasionalmente, eu acredito que eu vou acabar falando sobre algo que eu passei nesse período, sem focar nisso, porque, como eu comentei lá atrás, eu não quero que isso. Eu tento me desvencilhar, mas eu sei que isso vai fazer parte da minha vida, mas eu não quero que isso seja a minha, a minha identidade. Eu sou ex-membro de uma seita. Embora eu entenda, né, assim, tem entender com pessoas que não conseguem mesmo, mas no meu caso eu quero, eu tento me desvencilhar, eu sei que foi algo que eu passei, mas assim, faz parte ali de uma fase, né? E quero também, espero, aprender a me comportar na frente da câmera, porque eu acho que, eu não sei se isso incomoda, mas eu fico olhando muito pra mim pra ver se eu tô, né, fazendo certinho. Mas vamos lá. Esse livro aqui, Um Velho que Lia Romances de Amor, essa edição, mas eu acredito que tenha outras também que tenham sido feitas, porque quando eu procurei eu vi que tem outras capas. Essa é da editora Ática. Esse livro foi escrito pelo autor chileno Luis Sepúlveda, e o que me chama a atenção, primeiramente, é que ele
acontece o cenário dele é o interior do Amazonas, mas é o interior, ó, da região amazônica, perdão. Ele acontece no interior da região amazônica, entre o Equador e o Peru. Mas a gente só sabe disso por algumas ocasiões que ele menciona, por exemplo, quando ele fala do porquê que o personagem principal se mudou, né, pra lá, então a gente consegue identificar. Em algumas raras ocasiões, ele menciona algumas cidades do Equador, então dá pra saber que se passa essencialmente ali, né? O que acontece? O personagem principal, que é esse velho, né? Eu falo velho porque é o que tá no, no título, tá? Ele chama Antônio José. E ele se casa, só que a vida dele é bem difícil, então tudo que eles têm é o necessário, é só o essencial para a vida. E aí ele escuta que o governo promete terras para quem decidir se mudar para essa região, para disputar terras com o Peru. Então a gente sabe que se passa ali por causa disso. O Peru não é mais mencionado, a gente sabe que por causa dessa disputa, né, tem essa possibilidade. E aí você tem uma pessoa que é assim, muito pobre, tanto que um trajeto da mudança eles fazem a pé. Então, a pessoa se vê meio que sem escolhas, né? E aí eles vão pra lá. E é tão distante essa cidade, que na verdade não é nenhuma cidade, é um princípio, né, de uma vila. Ela é tão distante que o livro menciona que o carteiro e o dentista vão 2 vezes por ano. Então, assim, é muito distante. É uma região que a gente realmente não imagina, ou a gente imagina a região amazônica apenas como a parte da floresta, mas tem vida ali, né? E, e aí ele vai pra lá. Quando ele chega, ele vê que não tem nada. Não tem nada, e é um ambiente que ele não conhece. Então, tem alguns colonos lá, e aí ele começa a construir a casa, mas vem chuva, e a chuva naquela região é muito forte, então alaga tudo. E aí ele se depara com o próprio abandono do governo, né? Porque ele não fala isso, mas pela reação dele, é meio que, caramba, né? O governo meio que prometeu aqui um lugar e eu chego aqui e não tem nada. Só que aí, o que acontece? Essa região, e é isso que torna o livro muito interessante, essa região tem uma vida plural, né? Uma sociedade plural. Então ali tem os indígenas, tem os colonos, e pela trajetória de vida dele, a gente imagina que todos ali, até por estarem num lugar tão distante, sem estrutura nenhuma, são pessoas que também praticamente não tinham muita escolha, né? E foram pra lá achando que é, que ia ser algo que ia mudar a vida e no fim não é, né? Mas assim, tem esses colonos. O livro faz menção aos garimpeiros algumas vezes, com, com atitudes agressivas, mas a gente, né, consegue até imaginar o porquê, mas não, o livro não desenrola muito sobre os garimpeiros. Fala um pouco dos estrangeiros, e aí é interessante, porque em algumas vezes vai ajudar a gente a entender como que o estrangeiro vê a região amazônica e os povos. Então é meio que trata como exótico, sem preocupação com aquelas pessoas de verdade. Tanto que a história principal, ela acaba envolvendo ali uma atitude, né, de um estrangeiro, e aí você vê que, caramba, né, o cara vem aqui, faz e acaba prejudicando quem já tá lutando para viver. E aí tem também um delegado, que é quem acaba representando o governo, e a atitude dele meio que ajuda a gente a entender como talvez pessoas ali imaginem que o governo trata elas, né? E aí a gente, se acompanhar do começo ao fim, se começa a juntar esses pontos, né? E aí, o Antônio, ele ele perde a esposa por conta da malária. Então ele tá sozinho num ambiente que não é muito convidativo, ele não conhece, né? Ele tá sozinho. Aí ele até começa a aprender muito com os indígenas, que ensina ele a viver ali, a conhecer os animais, conhecer a própria floresta, né? Aprender os ofícios, ele aprender pesca. Quem ensina são os indígenas. Só que tem uma parte que é mencionado, assim, várias vezes nesse mesmo capítulo, que ele era comum deles, mas não era um deles. Então, fica ali muito próximo, tem esse convívio, só que ele nunca é completamente aceito, porque ele não é um deles. E ao mesmo tempo, os colonos acham que ele é um louco. Então ele tá sozinho. Ele perdeu a esposa, que era a única pessoa que ele tinha, não teve filhos.
Então ele perde a esposa, ele não é aceito completamente nem por um nem por outro, tá num lugar isolado, e ele é muito sozinho, então, não tem ele não tem muito o que fazer, vai correr pra onde? Aí um dia ele tá lá, né, pela vila, e aí ele começa a ler, porque ele encontra um padre lá, e o padre tem livro, aí ele começa a ler, ele descobre que ele gosta de ler. E ele não tem muita leitura, né, então o livro até fala, ele não sabe escrever, mas ele sabe ler com muita dificuldade. E aí tem um trecho que é muito bonito, que diz assim, que ele às vezes repete quantas vezes são necessárias para ver como a linguagem humana pode ser bela. E nesse trecho eu consigo ver que, apesar de tudo, apesar de ser um homem muito simples, ele tem essa sensibilidade, porque por que que ele repete? Não é pra ele só conseguir entender o que tá ali, mas porque ele vê beleza na linguagem humana. E aí mais pra frente a gente percebe também que ele tem muita curiosidade com a leitura, que abre, e a gente sabe que a leitura é assim, né? Que abre portas, né, para vários mundos. Então, ele se apaixona por isso, ele ama, né. E como ele é sozinho, é a única companhia dele. E a gente hoje também que às vezes é mais retraído, é mais introvertido, a gente sabe que abre mesmo porta. Só que é interessante que a gente tá falando de uma pessoa, né, um cara super simples, um cara que não tem muita leitura e tal. E ele tem essa percepção também. E até é engraçado que tem uma parte lá que fala de cidades, fala como Veneza, eu acho que fala de Paris também. Ele não sabe, ele não consegue imaginar, mas no caso de Veneza, ele não consegue imaginar, mas como assim? Como que tem, né, como que é uma gôndola? Então bem, bem limitado, mas isso não impede ele a vir a amar a leitura. E aí ele vai lendo vários tipos, né, até que ele chega a ler um romance, porque ele começa a gostar e o forte dele é isso, né, igual eu comentei na por muito tempo eu gostei muito de romance policial, eu amava Sidney Sheldon, eu era adolescente. Eu amava, eu pegava tudo na biblioteca. Eu amava Agatha Christie, amava Sherlock Holmes. A gente, quando a gente desenvolve, você começa, deslancha e vai lendo, né? Vai tudo que vem pela frente. E aí ele gosta disso também, então ele tá sozinho na cabana dele, ele aproveita pra ler. Só que aí, e aí, apesar disso, né, nos tratos dele, especialmente os tratos dele com os indígenas, com o delegado, você vai vendo ali que ele tem uma grandeza, né, dentro de si. Tanto no modo como ele vê os indígenas e tratá-los com mais respeito do que as outras pessoas ali tratam, né? Ou como ele vê o delegado, sabe que é um representante do governo, mas quando tá errado e ele não vai abaixar a cabeça. Então isso é bem interessante a gente imaginar. Aí acontece ali uma ocasião que envolve um estrangeiro e ele tem que largar a leitura e correr pra resolver o BO. É basicamente isso. Eu não sei se dá pra falar muito, porque acaba meio que falando tudo sobre o livro. Eu não sei se alguém tiver interesse. Talvez não seja legal já ler sabendo de tudo, né? Eu não vou falar mais do que isso. Mas, quem puder ler, é bem interessante. É uma leitura bem curta. Não sei, essa edição da Ática não tem, você fala, né, o tamanho da página, o tamanho da letra, mas não tem 100 páginas, né? E apesar disso, nessas 94 páginas, a gente consegue conhecer um pouco da região amazônica, conhecer a riqueza, né, da região, a riqueza dos povos ali, e ver as pessoas de uma forma diferente, as pessoas que a gente talvez não dê muito crédito, né? Ah, nossa, uma pessoa lá no interior, do interior, né? Mas é bem legal a gente conseguir ver as pessoas além das aparências, né? E as particularidades de cada um, né? Então, esse homem lá no interior tinha essa paixão pela leitura, e a gente pensa, pô, eu aqui também tenho, né? Então é uma leitura bem gostosa de se fazer. E foi por causa desse livro que eu quis começar a compartilhar, até porque, como eu comentei já, eu acho que já nem é mais feita a tiragem desse livro, né? Então, de todo modo, tá aqui uma pérola de leitura. E é isso. Vamos ver onde vai. Espero que tenham gostado.